de forró. Vem pra cá, só pra quem gosta de forró. Hoje o programa Fala Cidade Bem especial. Fernandinho, Arthurzinho, frutos nordestinos. Olha, deixa eu perguntar aqui. Você tá com quantos anos, Arthurzinho? Fiz 12 em março. 12 anos em março. Rapaz, não seria mais fácil você aprender a tocar violão, não? Porque eu tava olhando aqui essa. Eu achei mais difícil o violão. O violão é mais difícil? Com apenas poucas. Quantas teclas? Quantos teclas de teclado tem? Tem, né? Aqui 120 baixo. 120? Caramba, velho. Aí, tá contando. Cantando ao vivo ali, cantando ao vivo aí. Quanto? Chegou? Ah, até de cima e de baixo, hein? Rapaz. Aí a teoria, né? Eu queria saber quanto... 40. 40 e 120 lá na. Rapaz, imagina, hein? É uma dificuldade, mas ele com 12 anos, quer dizer, com 6 anos já pegava isso aí, já começou a pegar a sanfona dele e jogar duro.